Olá, boa noite, Boa noite. Dejal. Boa noite a todos e todas que estão no Bíblia Fora da Caixa. Tudo bem, Boa, Djalma? boa noite. Já te apresentei, Sim, já vi. Muito bem, por sinal. né? Eu conheci o Eric André no Facebook, ele divulgando um dos seus artigos sendo aprovado nos eventos da área de biblioteconomia e também participando do grupo Biblioteconomia para Concurso, questões de biblioteconomia para concurso, respondendo, ajudando, interagindo sempre com a gente. Com o pessoal Isso. que estava se preparando para concursos, no grupo criado pelo bibliotecário Alan Júlio Santos, que esteve aqui com a gente também conversando, falando Alan sobre, Comandante. falando, falando sobre acho que a experiência dele enquanto bibliotecário lá em Juiz de Fora. E hoje é a vez do Eric André expor aí seus conhecimentos na área de concursos públicos para bibliotecário. Pode Tá todo começar. mundo me ouvindo bem? Me ouvindo bem, Djalma? Eu tô ouvindo muito bem. O pessoal que está na live estão ouvindo bem? Estão me vendo bem? Dá um like aí, por favor. Alan Constante, boa noite, meu amigo. Boa noite, Márcia. Massal 3308, boa noite. Então, então eu posso começar, Djalma? Pode começar. Tá bom, então. Boa noite, Dejalda, Janailton, Joyce, né, os fundadores desse projeto maravilhoso chamado Bíblia Fora da Caixa. Me sinto extremamente honrado em poder estar contribuindo para o perfil. Me sinto orgulhoso de fazer parte aqui da família, né, Bíblia Fora da Caixa. Sou um telespectador assíduo do perfil, venho acompanhando as lives diariamente, venho participando com perguntas, comentários. E assim, vocês estão de parabéns, né, pelo excelente projeto empreendedor aqui na Biblioteconomia, né? E mais uma vez me sinto bastante honrado. Bom, a Diola fez uma apresentação formal, né? Agora eu vou falar um pouco aqui quem é o Eric, né? Ele é paraense da Gema, ele é filho, com muito orgulho, da Dona Augusta, do seu Benedito, irmão do Anderson e do Rony, também é torcedor do Clube do Remo, né? Fenômeno Azul, filho da Glória e do Triunfo. Então, assim, um pouco da minha vida pessoal, esse é o Eric, né? E hoje eu venho conversar aqui com vocês sobre uma temática que interessa bibliotecários do Oiapoque ao Chuí, que é concurso público para bibliotecário, e já faço o contexto histórico, porque o 12 de março é homenagem ao bibliotecário Manuel Bastos Tigre, que ele é o primeiro bibliotecário concursado do Brasil, então o concurso aí já vem uma trajetória histórica importante para a biblioteconomia. Bom, eu iniciei minha jornada em concursos públicos, né? Vou falar um pouco da minha experiência, no ano de 2010, quando eu estava no quinto semestre da graduação em biblioteconomia. É muita gratidão que explanar aqui, agradecer o professor publicamente. Ele, no ano de 2010, montou um grupo de estudos e identificou alguns potenciais alunos que poderiam ser biblioconcurseiros. A gente ia para a casa dele de 2 em 2 semanas fazer resoluções de questões. E foi essa técnica de estudo que eu utilizo até hoje, resolvendo questões de biblioteconomia e de conhecimentos básicos. Só que naquela época eu precisava potencializar esses meus estudos, né, e qualificar. Então eu resolvi montar um banco de provas. Lá no ano de 2010 comecei a desenvolver esse banco. Eu utilizei como fonte de informação para poder fazer o download das provas, né, o e-concursos, biblioteconomia para concursos, biblioconcursos.com.br, principalmente uma ferramenta chamada PCI Concursos, que é um site especializado em concursos públicos que tem uma quantidade assim exorbitante de provas de biblioteconomia, além de contar com aulas de direito, português. Então, fica uma primeira dica de hoje, né, uma fonte bastante interessante para o concurso. E atualmente, nesse meu banco de provas, eu tenho 980
7 provas. Já até uma postagem no meu Facebook, no meu Instagram, né? Fazendo uma analogia, dizendo que o Pelé tinha feito 1000 gols, eu estava chegando perto das 1000 provas nesse meu banco de provas. E além das provas de biblioteconomia, né? Porque assim eu resolvo a prova na íntegra, né? Tanto conhecimento específico quanto básico. Aí vou treinando os outros assuntos, principalmente língua portuguesa. Aí eu, além de provas de bibliotecário, eu tenho provas discursivas, no seu banco de provas. Eu tenho provas de técnico, de estagiário, de auxiliar e provas discursivas. Também é ponto importante, parte de discurso público. Sendo que tem hoje, existe vários métodos de estudo, né, que eu posso citar para vocês aqui. Videoaula, está sendo muito utilizado nesse período de pandemia. Elaboração de resumos, mapas mentais, mapas conceituais, atividades mnemônicas, prática do ensino, que esse aí, alguns artigos sobre técnicas de estudo é uma melhor forma de aprender, porque você estuda 2 vezes quando você está ensinando alguém. E o Gustavo Ren, o grande Gustavo Ren, né, que é o nosso guru dos concursos de biblioteconomia, né? Eu vi uma postagem agora recentemente no Biblioteconomia para Concursos, ele fazendo a divulgação do livro Métodos de Preparação para Concursos. Então aí fica essa dica aí para os biblioconcurseiros. Né? E estudando dessa forma, né? 14, fui classificado em 3 concursos. FAPESPA, em 5º lugar, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 10º lugar, quadro técnico do Corpo Auxiliar da Marinha, em 3º lugar. Em 2013, PEPRO, a Colônia do Rio de Janeiro, em 3º lugar. Ministério Público do Piauí, né, Ministério Público da União, para a localidade de Piauí, em 6º lugar. E o meu preferido, que é Deu uma travada? passando em 8º lugar e sem títulos, né? Então, assim, esse concurso para mim da FPA de 2011, tenho muita satisfação, muita honra, né? Ter conseguido essa aprovação no final da graduação, né? Quer dizer, não tinha nem me formado ainda e consegui lograr o concurso público. Outro tópico importante, à luz do concurso público para o bibliotecário na atualidade, eu vejo um cenário bastante positivo, tendo como parâmetro os editais que estão abertos, né? Eu fiz agora uma pesquisa, agora antes mesmo de estar aqui na live, no Santa Biblioteconomia, no portal do bibliotecário e no biblioconcursos.com.br. Aí eu somei os editais, tem 29 editais em aberto, aqui claro, uma visão macro, no Brasil inteiro, mostrando que o concurso público da bibliotecária vem ganhando força, apesar dessa crise, né, que a gente vive social, econômica, política, abalada principalmente em virtude da pandemia do coronavírus, mas eu vejo um cenário assim, bastante positivo no então com o concurso público não se brinca, né, pessoal? Outro tópico importante que eu venho trazer para vocês isso, eu tenho como base algumas ações empreendedoras, né, que o grande Alan Constante já falou sobre essa situação de empreendedorismo, o Jorge Cativo também, né? E amanhã, você me disse que amanhã, né, também tem uma live sobre empreendedorismo. Então, eu vou citar algumas aqui. Para concursos públicos para o cargo de bibliotecário, né? Ele vem desde 2000. São os contrativos e termos variáveis, né? São, vamos dizer assim, a gente tem o mapa da mina do bibliotecário concurseiro, né?
Class Cursos também, uma outra ação bacana, muito legal, que tem como professora a Juliette Calazans, professor Wesley Leite, do CDF Concursos, professora Ana no Facebook, no Instagram, também produz conteúdos de concursos, né? Inclusive ela agora vai tem uma postagem dela que ela vai estar no Google Meet, ministrando sobre técnicas de estudos, muito legal também, desse muito bacana. O Jorge Cativo, né? Grande Jorge Cativo, que já esteve aqui no canal, aqui no Bíblia Fora da Caixa. leandroconcursos.com.br, Bibliofixtube, né? O grande amigo, irmão Diego Barros e o Wesley Leite, né? Que eles têm vídeos fazendo comentários de provas, muito legal também. Suzane Lima, do perfil Biblioconcurseiros, né? Inclusive a Suzane esteve recentemente com o professor Valdomiro Vergueiro, né? Numa conversa muito legal. Aqui no canal também, a Bíblia Fora da Caixa, eu posso citar, né? Eu posso citar uma palestra do Felipe Mozart, falando sobre desmitificando sistemas de organização do conhecimento, onde na fala dele a gente pode perceber que tem muita... a gente pode distrair, isso vai ter ali durante a live que ele ministrou, tem muita coisa em prova. Ele falou de taxonomia, foxonomia, ontologia, que são questões de organização da informação e representação temática, descritiva, que é recorrente, cobrado em provas, também uma fonte de informação, de estudos, né? No Facebook, grupos e fanpages, né, temos o Bibliotecário Concurseiros, Biblioteconomia para Concursos, questões de biblioteconomia para concursos, que inclusive o administrador é o Alan Júlio, né? Alan Constante. Né? Eric, tá travando muito, Eric. Oi? Tá travando. É que é? Acho que deve ser uma coisa do Instagram, né? Tá cortando muito do fala. Deve ser do Instagram, né? Melhorou agora? O Alan Constante está dizendo aqui que talvez reiniciando melhore. A gente está perdendo muita coisa que tu tá falando e tá travando. Pois é, pra mim tá normal aqui. Não sei o que tá. Não tá. Tá com o Instagram que tá com alguma. E pra mim tá normal, né? Não, pra mim tá Oi? travando. Algumas pessoas aqui estão falando que tá travando. A Nilde Nonato, o Alan também falou, e outras pessoas, a Joyce também falou que tá travando a live. Mas agora parece que deu uma parada. Olha, voltou a travar. Você quer que reinicie? Sai um pouquinho, aí eu te chamo, aí volta. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Até no computador. Rapidinho. Tá. Vou sair, depois eu entro de novo, é isso? Isso, em seguida entra. Pra ver se Tá. funciona melhor. Parece melhor. Tá bom, então. Gente, estamos tendo problemas técnicos com a conexão do Eric André. Está travando o vídeo dele, então a gente está perdendo algumas partes da fala dele sobre concursos públicos. Técnicas de estudo, sites, blogs de bibliotecários que trabalham com concursos públicos. Então é importante a gente estar vendo se recupera, ou se ele consegue falar, se está travando, para que a gente não perca, né, o conteúdo que ele tem para falar para a gente. Aqui. Conseguiu sair, Eric? Não. Está travando muito. Infelizmente, está travando muito. E é uma fala muito importante para quem
está logrando aí um dia ser servidor público, né? Ser bibliotecário no serviço público. Fica mais, eu acho que talvez se chegar mais perto do roteador. Vamos lá, vamos ver se... Eric, agora eu não estou conseguindo te visualizar aqui. Manda um convite para mim. Eric, manda um convite. Se tiver online aí. Tivemos um pequeno problema de conexão com o Eric André, mas aí ele vai já retornar. A live dele, infelizmente, estava travando muito e estávamos perdendo grande parte das falas dele. E aí ele se retirou um pouquinho para ver se agora funciona melhor. Agora está conectando. Até o computador está travado o vídeo. Alô, alô, alô. Olá. Tá travando? Tá normal agora? Normal. Tá normal? Tá normal. Tá todo mundo vendo bem? Tá ouvindo bem, quer dizer? Vendo e ouvindo. Eu tô ouvindo e ouvindo muito bem. Tá bom, então. Posso continuar? Vou esperar mais um pouco. Tá bom, então. Pode continuar, tá todo mundo ainda online. Tá, beleza. Qualquer coisa é só interromper, tá? Se estiver dando algum problema, tá? Uhum. Certo. Beleza, então. Bom, eu tava falando aqui dos grupos e fanpage no Facebook, né? Uhum. Dando alguns exemplos, né? Biblioteconomia. Oi? Tá ok? Já tinha falado dos grupos? Certo. Não, eu vou retomar essa parte dos grupos, tá? Tá, vamos lá então. Os grupos e fanpages também, que são ações empreendedoras, né? Você está aqui, bibliotecários concurseiros, biblioteconomia para concursos, questões de biblioteconomia para concursos, que tem como administrador o Alan Constante, concursos de biblioteconomia, e também o Instagram vem ganhando força nesse contexto, né, de divulgação, de preparação para os estudos em biblioteconomia. E destaco que esses grupos, a grande maioria desses grupos tem uma quantidade exorbitante de membros, né? Então, quer dizer, tem muita gente que está se preparando, muita gente que está estudando, muita gente se qualificando e muita gente se profissionalizando nos estudos para concursos em biblioteconomia. Aqui em Belém também eu enveredei por esse lado do empreendedorismo, a biblioteca preparatórios, no ano 2015 e 2016, com mais 2 sócios, né? Meu amigo Diego Barros e a Nilzete Gomes, que esteve aqui no Bíblia Fora da Caixa da quinta-feira, né? A gente ministrava parte teórica juntamente com resolução de questões. Sendo que a Nilzete saiu e entrou uma outra bibliotecária, né? A Merab Carvalho. A gente teve um produto, né? Que foram as apostilas, que está disponível no Biblioteconomia para Concursos, apostilas, está no Facebook. Também é muito gratificante fazer parte dessa ação empreendedora, haja vista que te ajudou a transformar vidas, né? Muita gente, teve muitos alunos nossos que fizeram o cursinho com a gente,
e que passaram no concurso, que mandaram mensagem de agradecimento. Então, isso para mim é ser muito gratificante, né? Poder ajudar, né? Transformar a vida das pessoas, né? E o concurso público é isso, né? Tem uma palavra-chave do concurso público, que é estabilidade. E isso que, acredito eu, que os biblioconceiros estão à procura, né? De estabilidade. Um dos norteadores do concurso, né? Outra experiência muito bacana que eu gostaria de compartilhar é que eu também já fui elaborador de questões. Em 2 oportunidades, né? Eu elaborei questões para concursos, em provas, né? Assim, eu também agora eu tenho a visão de examinador e de estudante, de candidato, né? Então, consigo transitar nessas 2 vertentes, né? E como examinador, a primeira pergunta que eu fiz foi qual era o nível de questões que a banca queria, né? Eles me falaram, olha, faz questões de nível intermediário. E diante disso, né, eu fiz questões contextualizadas, ou seja, nem tanto assim, num grau de dificuldade alto, mas também nem tanto num grau de dificuldade baixo. Né? Então, pude elaborar questões que, ao meu ver, eram questões que o bibliotecário, naquelas instituições, né, iriam trabalhar de uma maneira constante. Outra ação também bacana que eu gostaria de compartilhar foi a atualização de conteúdo programático nessa mesma banca, né? Então, foi uma ação bastante engrandecedora, bastante significativa para mim. Certo. E esse caminho da profissionalização dos estudos, ele tem a tendência de evitar 2 situações que, ao meu ver, são situações bastante negativas. Primeira delas, o não preenchimento de vagas. Tomei conhecimento que teve alguns concursos que tinham vagas disponíveis, mas o candidato, né, o bibliotecário, não conseguiu alcançar a pontuação mínima para poder ser aprovado ou classificado. Isso me deixa bastante preocupado, porque a gente ali acaba perdendo postos de trabalho, e essas vagas que não são preenchidas vão para outras profissões do mesmo concurso. Né? Então, essa profissionalização tende a não acontecer isso. Outra situação que também acho bastante cômoda é o preenchimento incompleto das vagas. Se eu não me engano, né, teve um concurso da UFPB, que eram 8 vagas, e só 4 conseguiram a pontuação mínima. A gente pega uma noção aí, um parâmetro, que concurso para bibliotecário que se inscreve 200, 300 pessoas em média, e só 4 conseguiram, também é uma situação bastante cômoda, né, que com o futuro dos estudos, tendo exemplos de ações empreendedoras, tende a não acontecer, né? Então, assim, você que está estudando, né, então vamos reforçar os estudos, vamos se profissionalizar, que o caminho é esse, né? Tem um interagente que vai na biblioteca onde eu sou gestor, ele é estudante de Direito. Ele vai todo dia para lá, né? Agora não, porque a biblioteca está fechada em virtude da pandemia. É o Gabriel Lima. Ele passa 3 horas de manhã e 3 horas à tarde, todo dia, de segunda a sexta. Então, quer dizer, bibliotecário, o biblioconcurseiro tem que estar nessa vida, tem que também demandar tempo, ter organização, planejamento, para poder lograr êxito nos concursos. O mercado de trabalho a ser ocupado dentro dessas ações empreendedoras. Docência em cursinhos preparatórios, né? Como citei aqui, o professor Wesley Leite e a Ana Patrícia, né? Estão no CDF Concursos e no Estratégia Concursos, respectivamente. Então, é um mercado de trabalho que a gente pode ocupar. Produção de material visando a acessibilidade, né? A Tamile ministrou aqui uma live sobre esse tema, né? Então, é um público que a gente também tem que atingir. Preparatórios voltados a questões discursivas, né? Também outro mercado. Ensino de conhecimentos básicos também é um outro ponto importante, né? Não só ensinar apenas o específico, mas o conhecimento básico também é muito importante, principalmente língua portuguesa, né? Que os estudos feitos é o que mais reprova os candidatos. E eu gostaria de passar... Oi? Tá? Oi, nada. Tudo ok? Normal? Okay. Normal. Tá. Outro tópico importante é a elaboração de recursos. Sabe que uma questão que vai ser aprovado ou classificado, e como fazer um recurso bem feito, né? Fundamentar de forma consistente, de acordo com a literatura, né? E para fazer recursos tem duas diretrizes, né? São as questões passíveis de serem alteração de gabarito
e a de anulação de questões. Quais são as questões de passíveis de alteração de gabarito? São aquelas que têm um erro claro e evidente na resposta. Por exemplo, se cai uma questão, qual é a etiqueta 250 do MARC? Etiqueta chamada edição. Se na resposta vier a descrição física, no gabarito preliminar vier a descrição física, você vai no manual MARC da PUC-Rio, ou no livro da professora Margarida Ferreira, pega o exemplo, bate o print, faz a citação, faz a referência, né, que é uma atividade que o bibliotecário sabe fazer como ninguém. E essa, com certeza, vai ser uma questão, vai ser alteração de gabarito. Outra é anulação de questão. Questões passíveis de anulação de questão. São as questões que têm respostas iguais, ou que têm erro de digitação, ou as que têm divergência de conceitos. Por exemplo, eu já resolvi provas em que o livro era fonte primária e outras provas dizendo que o livro era fonte secundária de informação. Você pega uma, para fundamentar dessa forma, você pega um autor que fala que é primário, outro autor que fala que é fonte secundária, no recurso. Pega as citações, faz a referência e vai explicar dizendo que é uma questão de... Tem autores que divergem sobre o conceito de livro como fonte primária ou como fonte secundária. E aí é uma questão passiva de anulação. Sendo que a questão que é anulada, geralmente a pontuação vai para todos os candidatos. Ou seja, quem errou vai se beneficiar e quem acertou vai ficar neutro, né? Mas lembrando, mais uma vez, que uma questão pode fazer toda a diferença. Outro tópico importante, né, são os assuntos que mais são cobrados, né? E isso, uma visão pessoal, dentro da minha experiência de 10 anos fazendo provas, né, para concurso. Representação descritiva e representação temática da informação. Catalogação, indexação e classificação, respectivamente. Questões de normas da BNT também são questões que... E essas são as mais cruéis, ao meu ver, porque eu já resolvi questão que uma vírgula estava errada, um ponto estava errado, e a pessoa acaba se prejudicando por conta de minúcias, né? Outra questão que vai ganhando bastante força, planejamento e bibliotecas. É um assunto também que está dominando as provas de concurso público para bibliotecário. Falei dos assuntos, agora eu vou falar das bibliografias que são mais cobradas, né? Isso é evidente do meu ponto de vista, né? Inclusive, no Bibliotecários Concurseiros, eles fizeram uma listagem, que são as bibliografias que mais são recorrentes em provas de biblioteconomia. Citar primeiro, nosso clássico, o ACR2, né? Apesar do RDA vem ganhando força em concursos, o RDA ainda vai demorar um pouco para se consolidar no Brasil. Então, o ACR2 com certeza vai perdurar por um bom tempo ainda nas questões de concursos. Normas da BNT, né? Queridas e as idolatradas normas, principalmente as normas 123 e 10.520, referência e citação, respectivamente. Sobre livros, agora, são os livros que mais caem. A prática do serviço de referência, do Dennis Grogan, um clássico da biblioteconomia. Vou mostrar para vocês aqui um. Estão vendo aí? Olha, peraí. Esse aqui, ó. Estão vendo aí? Planejamento de bibliotecas e serviços de informação, da professora Maria Cristina Barbosa de Almeida. Esse aqui, o biblioconcurseiro tem que ter na cabeceira do quarto, porque é um livro que cai muito. Acho que a professora, se ganhasse por questão, já estava rica. Tanto questão que cai desse livro. Inclusive questões discursivas. Eu vou aqui na página 57. Aqui, ó. Etapas do diagnóstico. A ProACESP pediu certa vez para descrever as 3 etapas do diagnóstico. E quem descreveu essas 3 etapas, tendo base esse quadro aqui, se saiu bem nessa questão discursiva. Então, assim, é um livro que é uma leitura obrigatória para o concurseiro. Outro livro importante, ó, Seleção de Materiais de Informação, do querido professor Valdomiro Vergueiro, né? Ele que é o suprassumo em termos de formação e desenvolvimento de coleções. É outro livro bastante, e cai bastante. Esse aqui é um clássico da biblioteconomia mundial, indexação e resumos, teoria e prática, do famoso Lancaster, né? Então, é outro livro que o biblioconcurseiro tem que ter. Isso aqui é muito legal, que as autoras fizeram uma compilação de bibliografias, né? Assim, um livro bastante interessante. Para quem quer saber, ó, eles pegaram bibliografias desde ciência da informação até tecnologias de informação, né? Então, o livro vai ter bastante interessante. Para quem está iniciando nos estudos, né? Eu recomendo esse aqui, ó, do Ronaldo Vieira, Introdução Geral à Biblioteconomia. E falar aqui de assuntos que vão desde ações em bibliotecas, ações culturais,
até formação e desenvolvimento de coleções, numa linguagem bastante simples e acessível. Então, é um livro que eu recomendo para vocês lerem. Passando para o outro tópico, né, vou falar agora de modalidades de questões. Temos questões discursivas, que podem ser cobrados conhecimentos específicos ou conhecimentos gerais. No pós-pandemia, com certeza vai ter muitas questões discursivas voltadas para o Covid-19. Então, ficarem atentos, né, acompanhar sempre o noticiário. Questões de múltipla escolha. Essas questões de múltipla escolha podem ser de 5 alternativas ou de 4 alternativas. Sendo que a de 4 alternativas tem uma tendência a ter uma sequência de mesma alternativa, né? Por exemplo, a primeira, a quinta questão C, a alternativa C, por exemplo. Então tem essa variância. Questões de certo e errado, né? As famosas questões da CESP, né? Tão temida pelos biblioconcurseiros, né? Então essas são as modalidades de questões. Vou indicar outro livro para vocês. Aqui, ó. Tipologias de questões e concursos, do grande Gustavo Ren, né? Ele desmembra essas tipologias de uma forma bem profunda, de uma forma bem específica e de uma forma bem didática. Agora eu falei de modalidades, agora eu venho falar de técnicas para a resolução de questões. É identificar nas alternativas das palavras totalizadoras, todos, somente, sempre, nunca. Por exemplo, a CESP adora uma palavra chamada prescindir, né? A CESP adora usar essa palavra. Evidentemente que isso que eu estou falando não é uma regra, né? Não é porque vai ter essa palavra que você vai eliminar de cara a alternativa. Então, mas todo cuidado é pouco, né? Então, quando vê essa palavra, sempre ficar com um pé atrás na hora de resolução das questões. As bancas que são mais cobradas, né? Aliás, as mais temidas. Primeiro, que eu acho que é uma unanimidade, né? Que é CESP e UNB, né? Principalmente pelo fato de ter aquela questão de certo ou errado, né? Que errado elimina uma certa, né? Você tem que fazer uma conta toda específica, tem a opção de você deixar em branco também, né? Que você não perde nem ganha, né? Então a CESP, para mim, com certeza deve ser, no mundo bíblico-concurseiro, a mais temida. FCC, né? Que é a Fundação Carlos Chagas também, é uma banca extremamente requer do candidato uma preparação mais apurada. Escola de Administração Fazendária, a ESAF, Sesgran Rio e Fundação Getúlio Vargas. Então, essa para mim são as bancas mais, descobram mais, né? Que exige maior preparação, né? A preparação mais qualificada. Estudos futuros, né? Eu citei que no Bibliotecários Concurseiros tem uma lista de obras que mais caem em concurso, nas bibliografias mais pedidas. É para não vir, por exemplo, fazer um estudo de bibliografias que mais caem, por exemplo, em prefeituras, de bibliografias que são mais pedidas em universidades, né? Claro, na área de biblioteconomia, ainda não vi nada parecido. Seria uma missão árdua, né? Porque cada universidade, cada prefeitura, cada tribunal tem sua especificidade, né? Mas fica lança o desafio para os biblioconcurseiros de todo o país, né? Fontes de informação em períodos de pandemia, né? De e-books, onde você pode recuperar e-books para ajudar para concursos. Tem 2 sites que eu acho bastante que tem e-books bem interessantes. Primeiro, o ABCIM, Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação, que tem a série lá Palavra-Chave, que tem verdadeiros clássicos da biblioteconomia, são cobrados em concursos, né? Porque a bibliografia e biblioteconomia, eles utilizam geralmente os examinadores obras clássicas da biblioteconomia. Então, fica assim, para mapear, né, as questões de, por exemplo, desenvolvimento de coleções. Você vai saber que vai ter uma questão do professor Valdomiro Vergueiro. Serviço de referência, com certeza vai vir uma questão da professora Anice Figueiredo, está no livro dela, então fica essa dica. Na FEBAB também, que é a Federação Brasileira de Bibliotecários, Cientistas da Informação, também tem uns livros eletrônicos bastante interessantes. E maior desafio para os biblioconcurseiros, né? Manter o foco, a fé, a resiliência, estar com a saúde mental em dia, né? Foi foco, inclusive, aqui essa semana teve uma live sobre a psicóloga que falou sobre esse tema, né? Fé em Deus, pessoal. Fé em Deus, você está estudando, está se qualificando, o Papai do Céu lá em cima com certeza vai te abençoar, né, no momento da prova, né? E sabe, no momento da prova tem que ter muita concentração, né? Tem que ter planejamento, por exemplo, nos 30 minutos finais, passar por cartão resposta. Haja visto que você passar uma errada, você pode perder a sua vaga por causa daquela questão. Então, assim, muita fé, muita força de vontade também, né? Desistir jamais. Se for esse o objetivo de ser concursado, se você está nessa vida, pessoal, então, não desistir, pegar as adversidades, transformar em algo positivo, bater de frente, ter força para encarar, que você com certeza vai conseguir lograr êxito nos concursos.
E uma dica de leitura, né, para finalizar aqui essa primeira parte, o e-book Bíblia Concurseiros, Ensinamentos e Depoimentos, lançado em 2017, né, organizado pelo Gustavo Henry. Ele reuniu alguns biblioconcurseiros de sucesso, né, e tem umas histórias bem interessantes, né. Eu tenho um capítulo nesse livro que se chama Concurso Público, um sonho à vista. Lá eu relato a minha trajetória nos concursos públicos, né. Está disponível no biblioconcursos.com.br, para você fazer o download, né. E por fim, agora eu vou aqui franquear a palavra, né, os comentários e perguntas ao público presente, que acredito que tenha uma... Como é um tema que gera bastante interesse, né, por parte dos bibliotecários, então acredito que deve ter muitos comentários e perguntas, né? Então, franqueio a palavra agora ao público presente, né, para você também, Djalma. Fique à vontade para esses comentários. Até agora, quem fez pergunta foi o nosso querido Alan Constante. Quais as razões que levam ao número de concursos cujos bibliotecários não obtêm pontuação mínima? É a falta de profissionalização dos estudos. Se você não se dedica, se você não tem um planejamento adequado, se você não tem uma organização de tempo, se você não investe em preparatórios, a tendência é que você não consiga a pontuação mínima, né? Então, para mim, esses fatores aí levam a não aprovação, né? A não preparação adequada, né? Para ser aprovado, né? Então, mas eu falei, a tendência é que isso mude, né? Então, mas a principal razão que eu vejo é essa, não a preparação inadequada para o concurso público, né? Então, para mim, são as razões. Concursos públicos, na época do governo anterior, antes do governo Temer, com o governo Lula, governo Dilma, principalmente com os institutos federais e universidades, né? O que tu tá achando agora desse novo momento? Teve muita gente que foi aprovada, o Jorge Cativo até mesmo falou, ele sempre fala que ele começou como ele trabalhava, acho que na área de informática, via todo mundo passando para trás, e aquilo deu assim um insight, eu acho, um gatilho emocional nele, e ele se dedicou a estudar. Naquele momento onde estava tendo muitos concursos na área de biblioteconomia. E nesse momento agora, com o painel que nós temos, né, de austeridade, principalmente na questão do concurso público, tendo em vista que no governo Temer o cargo de bibliotecário ele, né, sofreu aí uns cortes. Qual a tua visão agora nesse novo momento com esse governo que nós temos? Pois é, apesar do governo ser, né, ele já falou que é contra, né, o servidor público, né, teve ações, né, nesse sentido. Porque o governo já vi dizer também é melhor, né, o poder público inclusive ele disse que isso. Ele disse que ia acabar com os concursos públicos, né, mas como eu disse anteriormente, né, ele é constitucional, né, então o concurso público não se brinca, né. E eu vejo um cenário bem positivo. Como falei anteriormente, fiz uma pesquisa aqui no Santa Biblioteconomia, no portal do bibliotecário e do biblioconcursos.com.br, né? Eu cheguei ao número de 29 editais em aberto, né? Para o cargo de 29 concursos que tem um cargo de bibliotecário. Então, apesar de todas essas tramóias, né, podemos dizer assim, todo esse posicionamento do governo contra o servidor público, eu vejo um cenário bem positivo, né? Não vejo que, por exemplo, que vai terminar, não vai ter mais extinguir o cargo de bibliotecário, né? Mas para isso precisamos de uma classe forte, né? União de classe para que temos podemos ter mais vagas, né, para bibliotecário, né? Vou citar um exemplo que aconteceu aqui comigo quando eu era do CRB2, em 2016, se não me engano foi 2016, teve uma assembleia na Câmara dos Vereadores aqui em Belém, que a pauta seria a extinção dos cargos. E, pasmem, 23 cargos de bibliotecário ser extintos. Bibliotecário, assistente social, psicólogo, pedagogo. Eu participei dessa assembleia, que inclusive não chegou ao fim, porque teve muita discussão e até ia acontecer até brigas, né? Violência física, né? Mas eu quero destacar
é que nessa assembleia teve 10 bibliotecários participando. Aí tinha 100 psicólogos, 200 assistentes sociais. Então reflete sim, temos que ter uma união de classe para podermos ter mais vagas para concursos públicos, né? E o bibliotecário precisa ter esse engajamento político, não só esperar pelo CRB. Eu, como bibliotecário, tenho da minha colaboração da Sociedade Biblioteconômica. Né? E se quisermos ter mais vagas, temos sim que ter essa ação política, né? Senão, o governo só vai querer prejudicar, né? Não ficar reclamando só nas redes sociais, que é o que a gente mais vê, que não tem vaga, mas ninguém... como tu mesmo disse aí, teve esse evento lá na Câmara, né, dos vereadores. Isso. E vai 10 bibliotecários, sendo que a maioria é quem está dentro do Conselho Regional de Biblioteconomia. E devia ser de interesse de todos, tanto os profissionais quanto dos estudantes também, porque daqui a pouco eles se formam e aí precisam do mercado de trabalho, precisam de espaço de trabalho. E o Conselho Regional, eu não sei como é a realidade do Pará, mas aqui a gente só tem o Conselho Regional, nós não temos nem associação, nem sindicato. Então, fica para o Conselho sempre essa responsabilidade de fazer essa representação, sendo que a representação de bibliotecário não se restringe apenas aos conselhos, e cada sim a cada bibliotecário que se formou. Estão aí sumidos e ficam só reclamando que não tem concurso, não tem vaga, não tem isso, e não lutam para que essas vagas surjam. Eu fico muito indignada com essas coisas quando as pessoas desvalorizam o conselho, desvalorizam a associação e desvalorizam o sindicato porque acham que não tem representação. Vá lá e ocupe seu espaço, vá lá e brigue pelo seu espaço, então. Já que vocês acham que apenas estão jogando dinheiro fora. Aqui nós temos... Aqui em Belém, só complementando, a gente tem a SPAB, né, que é a associação, e tem o CIBIB, que é o sindicato, né? Eu participei do CRB justamente por isso, porque eu queria conhecer como era o trabalho, né? Eu via muita gente reclamando que era isso, que era aquilo, mas eu queria conhecer. E eu sempre falo com meus colegas bibliotecários que façam parte do CRB, que façam parte da SPAB, que façam parte do CIBIB, para vocês conhecerem de fato como é a realidade e conhecer as dificuldades que essas associações têm, essas entidades de classe. E se não tivermos, volta a bater na tecla, uma união de classe, a gente vai acabar, infelizmente, perdendo vagas no concurso público, né? Então, essa interação de classe, união, ela é fundamental, né? Exatamente. Nós temos aqui a Deise Maria Lima. Qual o nome do livro? Eu acho... Agora eu não sei qual deles. Estou Uau. Eu citei agora? Ela está perguntando qual o nome do livro. Agora eu não sei. Se for agora, esse é Biblioconcurseiros, Ensinamentos e Depoimentos. Está disponível no biblioconcursos.com.br. Se for esse, né? Certo. Bora ver se ela responde. Agora eu vou dar outra dica também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os livros do Gustavo Reis, né? Estão vendo aí? Outra fonte de informação valorosa, né? Ele faz uma compilação de questões, faz comentários e tem as referências. Então, quem quiser potencializar os estudos também, eu vou ficar essa outra dica aqui. Tem mais comentários? Nilde Nonato, ela comentou quais as fontes de... Ai, o computador aqui tá travando. Ué? Peraí, Joyce mandou aqui. Debrito Silva pergunta: qual a maior dificuldade para manter o foco? Às vezes as pessoas têm filhos e cônjuges que dificultam o estudo em casa. Excelente pergunta. Resiliência é a minha dica. Eu acompanhei uma live da professora Ana Patrícia, que ela fez com uma bibliotecária que é mãe, e ela falando das dificuldades para os estudos, né? A primeira dica, ter resiliência. Segunda, manter o planejamento, ser organizado. Identificar o método técnicas de estudos. Essas são algumas variáveis, né, que você precisa ter. Mas o principal mesmo é resiliência, ter o foco, ter o objetivo, fazer o planejamento do tempo, é essencial, já que você tem filho, tem marido. Planeje seu tempo.
seja disciplinado rigorosamente, tenha lá suas 2 horas por dia dedicadas exclusivamente para isso. Se tem cônjuge, peça ajuda para o parceiro, olha, fica com o filho que eu vou estudar agora. Se você é casado, não tem filhos, olha, vou estudar agora, não quero ser interrompido. Então, tendo essa via de mão dupla, né? Sempre contando com a ajuda para quem tem família, né? Que tem filho, que tem esposo, então, manter foco e resiliência. Jamais desistir, hein? Ficar nessa vida de concurseiros desistir jamais. Isso. A Nilde Nonato, ela perguntou as fontes de informação, porque naquela hora estava falhando muito. Poderia ser... dos e-books, né? Mas aí a gente vai fazer o seguinte, tu vai passar essas informações para a gente, vamos montar as artes, vamos deixar disponibilizada no nosso perfil do Bíblia Fora da Caixa, que requer muito tempo. E aí tem várias perguntas aqui, ó. Pode falar. Tem aqui o perfil Eu e Outros de Nós. Né? Pergunta, na sua opinião, quais as perspectivas de novos concursos? Haja visto o atual governo diminuindo a máquina pública. Olha, eu vejo novos concursos para prefeituras. Se tiver essa possibilidade, né? Para prefeituras. Para os tribunais, eu acho mais complexo, não vejo tanta abertura assim. Para as universidades, tem ali foco intermediário, né? Mas para prefeituras eu vejo no futuro para que essas instituições tenham mais concursos. Apesar do governo aí ir contra, né? Os concursos públicos, mas nessa perspectiva eu vejo que concursos para prefeituras estão um cenário bastante positivo. Aqui a Carlinha Girardi. Qual a sua minha amiga? Os públicos em nossa área da atualidade estão diminuindo? Não, pelo contrário. Eles têm a tendência a crescer, né? Como eu falei aqui já anteriormente, tem 29 editais abertos no Brasil inteiro, né? Evidentemente que cada região tem sua especificidade, né? Mas eu vejo que a tendência é aumentar, né? Os editais, que venham mais editais ainda, né? Então, o cenário ele é otimista, né? Vejo com... Evidente, otimista sendo realista, né? Vejo um cenário bastante propício para que tenha mais concursos públicos, né? Mas para isso, volto a bater na tecla, né? Precisamos de ter uma união de classe, né? Para que isso de fato possa ocorrer, né? Exatamente. Rodrigo Paiva, ele palestrou também aqui com a gente. Sim, sim. Falando da acessibilidade em repositórios institucionais, né? Repositórios digitais. Falou aqui, comentário. Eric, lembras daquela redação no concurso da Marinha? A importância do submarino nuclear para o Brasil. Antes de prestar concurso, é bom conhecer o perfil da instituição para o qual você está concorrendo. Verdade, eu me lembro sim. Esse aí eu fiquei em terceiro lugar nesse concurso, lembro. Como eu falei, né, a questão discursiva, né, ela pode pedir conhecimentos gerais ou conhecimentos específicos. O FCC adora perguntar sobre parte específica, né? Eu vi uma questão da FCC perguntando como era para construir um vocabulário controlado. Então, ter essa visão de mundo, né, ela é bastante importante, né, que chama-se atualidades, né? E conhecimentos gerais. Então, ele é importante, sim, na preparação, né? Vamos lá. Debrito Silva pergunta. Qual o maior... Mesmas perguntas? Peraí. Ué? Não entendi. Não. Qual é a região que tem... Carlinha está perguntando. Qual a região que tem mais demanda de vagas para o bibliotecário? Região Sudeste. A Sudeste é que tem mais concursos para o cargo de bibliotecário. Compensação, a demanda é mais qualificada, né? Ali Sudeste, Sul também tem uma quantidade boa de concursos, né? Então, destaco essas duas regiões aí que tem um quantitativo de editais com maior profusão, né? Para o cargo de bibliotecário. Márcia Giovânia pergunta.
aliás, comenta, não sei se é pouca fé minha, mas só vejo maiores possibilidades em prefeituras e estados. Isso mesmo, prefeituras e estados, A realidade é essa, a gente tem que encarar e ver quais são as possibilidades, né? Outra dica que eu dou bastante para as pessoas, aqui uma dica, né? Se puderes viajar para os estados que têm concursos mais agradáveis, façam isso, né? Sei que a situação econômica da pessoa não pode estar favorável, mas esse esforço ele é válido, né? Por exemplo, se está no concurso da prefeitura, com certeza você vai querer galgar para uma instituição melhor, né? Então, para isso você precisa de fazer investimentos. E essa visão dela eu concordo. Realmente são as prefeituras que têm a tendência de ter um número maior de vagas, né, que tenha mais editais para essas instituições. Certo. Rodrigo Paiva. Sim. Comenta aqui. No governo federal está difícil. Na instituição em que trabalho, o último concurso foi em 2012. Foi o que eu passei. Tem perspectiva no Ministério da Ciência e Tecnologia? Depende da realidade de cada instituição, né? Por exemplo, o último da Universidade Federal do Pará, se eu não me engano, chamaram 20 candidatos. Então, assim, esses concursos tem que saber aproveitar, né? Esses concursos que aparecem com bastante vagas, né? E o outro lado também, né? Exatamente. Mas aí depende, como eu falei, depende de cada instituição, né? O Museu Parense Emílio Guedes tem uma realidade, a Universidade Federal do Pará tem outra, a Universidade do Estado tem outra, então, de acordo com a realidade, né? Geralmente, quando tem vagas, por vacância, seja por aposentadoria, principalmente por aposentadoria, né? Mas agora, como é que eles... Por demanda também, né? A necessidade da instituição ter, né? Oi? E agora essas instituições que, com o tempo, os profissionais vão se aposentando, a perspectiva é que eles contratem empresas terceirizadas, Olha, se for pela vontade do governo, sim, né? Se for por eles, vão querer fazer isso, né? Mas como eu falei, né? O concurso é constitucional, né? Então, apesar do governo ser contra concurso público, né? Então, tendo uma pressão da sociedade para que não isso aconteça, isso é importante, né? Uhum. A Márcia Giovânia pede aqui, pode deixar mais técnicas de tudo? Como é que é? Pode? Pode deixar mais técnicas de tudo? Pode deixar? Se eu posso... Se eu posso citar mais técnicas? Citar, deixar. Não, assim, tem um livro do Gustavo, né? Que é Métodos para concursos, métodos de ensino, métodos para concursos, né? Aí sim, sobre os métodos que você pode mesclar, né? Eu posso mesclar videoaula com resolução de questões, elaboração de recursos, com mapas mentais, então. Eu citei essas porque, para mim, essas são as mais utilizadas, né? E vai ter não sei se ela estava antes, uma live no Google Meet com a Hanna Rafaela sobre técnicas de estudo, né? Vai ser esses dias agora. Não me recordo qual dia que vai ser, né? Mas eu posso depois estar repassando para vocês. Certo, a gente divulga. Isso. A Nilde Nonato te parabeniza. Parabéns, colega. Compartilhou excelentes dicas. Estou na batalha por uma classificação. E agradeço os toques. Felicidade. Isso, Nonato. Acompanha, né? Nilde Nonato, né? Um abraço para ela e que ela continue. Não desiste, Nilde. Resiliência, essa é a palavra-chave. Fernando Martins, eu acho que é Martins. Gostei das dicas, importantes para o meu estudo. Isso, vamos. Agradeço, né, Fernando, e força nos estudos, né? Tem que ter os 3 Fs, Fernando. Fé, foco e força em Deus, né? Márcia Giovânia diz assim, eu aposto muito em resolver questões de concursos. É isso aí, João, mas assim, resolva também parte dos conhecimentos básicos, né? Não se prenda só a parte de conhecimentos específicos. E nas questões que você errar, você pode fazer comentários. Eu errei por falta de atenção. Errei porque
trocou conceitos. Então vai na literatura e vê qual é a resposta. Então vai ficar para complementar esses estudos em resoluções de questões. Bom, não tem mais comentários, nem perguntas até agora. Nosso tempo já está... Nós temos o quê? 40 segundos. Tu já pode fazer os agradecimentos finais, Eric. Muito obrigada. Primeiramente, agradecer novamente o canal pela oportunidade, né? Estou à disposição para futuras lives, né? Por exemplo, produção científica é algo que eu gosto também bastante de atuar. Quero deixar uma frase do professor William Douglas, né? Que ele diz assim: concurso não é um obstáculo, concurso é um caminho. Outra frase bastante interessante, pode ser, fica essa dica: concurso não se faz para passar, mas até passar. Concurso público, a dor é temporária, o cargo é para sempre. Então fica essas reflexões, né? E eu estou disponível, quem quiser conversar, né, sobre essa temática. Meu Instagram é @ericpires82 e meu e-mail ericpires@fpa.br.